Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje vocês viram aqui, mudei meu cenário, eu gravava só naquela parede preta lá, só que agora meu computador tem que ficar ligado direto no cabo, senão ele não funciona, né? Então eu tive que mudar aqui. Então agora vocês estão vendo ali, ó, minha cama, meu edredom do Harry Potter. Sim, eu adoro Harry Potter. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar, na aula 12, de textos argumentativos, tá? Então, a gente tem bastante coisa para falar sobre argumentação, tá? A gente tem a divisão dessa aula em duas, né? Então, a aula 12 e 13 a gente vai falar sobre argumentação, na aula 12 eu inicio e na aula 13 a Pamplona termina. E aí ela vai trazer outros exemplos, né? Então, eu coloquei alguns tipos de argumentos aqui para vocês e a professora Pamplona vai trazer outros, ok? Então, vamos seguir na nossa aula, que eu falo bastante, senão não dá tempo da gente ver tudo. Então, olhem lá. Temos lá textos argumentativos, então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o que são os textos argumentativos. Vamos abordar um pouquinho alguns tipos de argumentos, tá? Então, como eu falei para vocês, eu coloco alguns, a Mariana coloca outros. Depois a gente tem lá, esse título está na apostila de vocês, roteiro básico para a elaboração de um texto argumentativo. Então, algumas dicas, né, um roteirinho para vocês seguirem. E, por fim, a proposta que vocês terão, né, como tarefa para esta semana, beleza? Então, vamos começar. Então, eu coloquei aqui uma citação do Fiorin, tá? Os argumentos são justificativas contra ou a favor de uma determinada tese, com o intuito de persuadir o interlocutor a aceitá-la como justa ou injusta, moral ou imoral, benéfica ou prejudicial e etc. Tá? Então, conceituando aqui o que é argumentação. Então, a gente vai ter ali uma tese, beleza? Então, ó, o argumento é uma justificativa. É uma justificativa para quê? Né? Para a minha tese. Tá? A tese é sempre o posicionamento, é o ponto de vista, beleza? E aí, estabelecido o que vocês, né, pensam sobre aquele tema, sobre aquele assunto, vocês vão ter que, né, defender esse pensamento, defender esse posicionamento. Tá? Então, tem que sempre lembrar que opinião e argumentação são coisas distintas. Opinião é o que eu acho, é o que eu acredito. E a argumentação, tá, é o que eu utilizo para defender o que eu acredito. Beleza? Então, a gente tem que ficar bem ligado com isso. Não é só dar opinião, tá? A gente faz isso às vezes no Facebook, né? Você dá opinião sobre algum determinado assunto, né? E somente você dá sua opinião. É um post rápido, por exemplo, e você coloca lá a sua opinião, tá? Mas num texto, né, num nível acadêmico, num nível de vestibular, vocês precisam, além de dar a opinião de vocês, comprovar essa opinião, tá? Dizer aí para o teu interlocutor, para a pessoa, né, que está lendo o seu texto, né, que o que você acredita tem embasamento, né, que você não está tirando as coisas da sua cabeça, né, que você leu, que você estudou para falar sobre aquele assunto. Então você comprova com argumentação, beleza? A argumentação permeia a nossa vida, o tempo todo a gente tem que argumentar, né? Seja num relacionamento que a gente tem que, né, a gente briga e a gente tem que dizer o porquê que a gente está certo às vezes, né? Ou seja, em casa que a gente está falando com os nossos irmãos e a gente está debatendo sobre algum assunto, né? Então, ou até mesmo em sala de aula, né? A gente apresenta algumas visões, né? Muitas vezes alguns alunos apresentam, né, um posicionamento, uma opinião, traga uma experiência diferente e tenta comprovar com uma argumentação, né? Então, o tempo todo a gente está aí utilizando a argumentação na nossa vida, né? O que difere isso de um texto, né, mais formal, né? Que aí vocês precisam, né, colocar essas ideias ali mais organizadas no texto, né? E geralmente quando eu trago argumentação, eu preciso comprovar de onde eu tirei as informações, né, que eu apresento na minha argumentação, beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui com a aula. A gente fica batendo papo. Então, a gente tem aqui, tá, algumas dicas. Apresente sua tese logo na introdução do texto. Então, qual é a minha tese? A tese é o quê? A tese é o que eu acredito, tá? Então, sempre vocês vão se perguntar ali, né, diante de um tema, né, dado no enunciado, o que vocês pensam sobre esse tema, tá? Isso vai ser sua tese. Não coloquem de forma alguma, tá? Expressões como, na minha opinião, eu acho que, eu acredito que, no meu ponto de vista, beleza? Evitem esse tipo de expressão, tá? Até em textos que vocês podem utilizar a primeira pessoa, tá? Evitem porque são expressões muito batidas, ok? Então, sempre que vocês vão colocar ali, né, o posicionamento de vocês, tentem colocar de maneira mais impessoal, beleza? Sem marcar lá, na minha opinião, eu acredito que, eu acho que,
beleza? E ali, a gente tem como, né, uma dica, colocar no começo do texto. Se eu coloco a tese no começo do texto, eu vou defender ela depois no meu desenvolvimento. Vamos pensar numa estrutura possível aqui. Vamos pensar no texto do Enem, tá? O texto do Enem precisa argumentar. Então, a gente coloca lá no texto do Enem a tese. Eu posso separar porque eu tenho 30 linhas, eu tenho bastante linhas. Então, eu posso colocar lá a tese, 2 parágrafos de desenvolvimento, nos quais eu vou elaborar a minha argumentação, e por fim eu tenho a conclusão, que eu vou colocar a minha proposta de intervenção, tá? Então, isso facilita, tá? Fica mais fácil, né? Dá aquela questão, tem aquela questão da progressão textual, né? Que você coloca o que você acredita, você defende o que você acredita e você finaliza com uma solução, tá? Então, fica mais fácil. Professor, eu já vi textos em que a tese aparece no último parágrafo, ou aparece no meio, tá? Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Aqui é somente uma dica para facilitar a vida de vocês, mas a tese ela pode aparecer em outras partes do texto, sim, ok? Aí a gente tem, utilize argumentos para defender sua tese, tá? Então, como eu falei para vocês, opinião não é argumentação, tá? Opinião, né, é o seu ponto de vista, é o que você defende. E a argumentação é o que você utiliza, é a justificativa que você utiliza para defender esse posicionamento, esse ponto de vista. Daí a gente tem lá, não defenda seu ponto de vista utilizando uma visão pessoal, tá? Então aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Muitas vezes a gente quer colocar muitos exemplos pessoais, né? Talvez uma experiência que você viveu, tá? Para o texto de vocês. Mas tem que sempre lembrar que isso não é tão válido, né? Por exemplo, quando eu estou falando da questão do aborto, e eu quero utilizar a minha religião para justificar o porquê eu sou contra o aborto, tá? Isso não é válido num texto, beleza? Porque a minha religião é algo muito pessoal, é o que eu acredito, né? E eu não posso impor isso a outras pessoas. Então, para esse debate, eu tenho que utilizar outro tipo de argumentação, tá? Não uma argumentação de uma experiência minha apenas, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Você pode partir da sua experiência para, né, colocar a sua tese, o que você acredita, né? Mas a forma como você vai defender essa tese não pode ser uma opinião muito pessoal. Tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, ok? Depois a gente tem lá, os argumentos devem ser comprovados, apresentar uma fonte. Então aqui eu não posso trazer um argumento, colocar lá qualquer coisa e não referenciar, não colocar uma fonte, tá? Geralmente, nos textos que vocês têm que lidar, essa referenciação ela vai ter que aparecer ali no meio do texto, tá? Se você trouxe uma pesquisa, se você trouxe um dado, né, tente colocar ali, né, de onde você tirou esse dado, né? Quem elaborou essa pesquisa, beleza? Que isso dá mais credibilidade para o texto de vocês, ok? Vocês vão ver isso, por exemplo, na faculdade. Todo o texto que você escreve, né, na graduação, né, todo o trabalho que você faz, você precisa dizer ali de onde você tirou aquela informação, né? Você precisa colocar a citação, né, e colocar ali quem falou aquilo, né? Mesmo que seja uma paráfrase, mesmo que você modificou as palavras daquele autor, você precisa dizer que foi ele que disse aquilo, né? Porque senão você vai estar plagiando, né, a pessoa se você não referencia. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, tá? Sempre que utilizar esse tipo de informação de outra pessoa, né, vocês têm que fazer essa referência, ok? Isso dá credibilidade ao texto. E aí a gente tem alguns tipos de argumento. Então, como eu falei para vocês, eu trouxe alguns. A Pamplona vai trazer outros na próxima aula, beleza? Para que vocês tenham aí um repertório, né, de argumentação possível. Tá? Então, a argumentação... uma dica antes de falar dos tipos de argumento. Vamos dizer assim, é preferível que vocês comecem com uma argumentação um pouco mais fraca, né? E ao desenvolver do texto, vocês coloquem a argumentação mais forte, tá? Por quê? Vamos pensar que você é o leitor do texto, tá? Então, eu estou lendo o texto ali, quando eu tenho um maior argumento logo no começo, o argumento mais forte ali no começo, o resto do texto passa a ser desinteressante, tá? Então, por uma questão de progressão textual, coloquem o argumento mais fraco primeiro e depois a argumentação mais forte. Então, desses 4 argumentos aqui, vamos considerar o primeiro e o segundo como uma argumentação forte. Então, argumento de prova concreta é uma argumentação muito forte porque você traz uma pesquisa, você traz um dado, né, que foi coletado por alguma instituição, então você está trazendo uma argumentação forte. Foi feito um estudo sobre aquilo, tá? Você não pegou, não é vozes da minha cabeça, não é isso. Você teve uma pesquisa feita sobre aquele determinado tema,
beleza? Argumentação de autoridade. Você traz uma referência naquela área do saber, né? Então, vamos pensar aqui, se eu estou falando sobre matemática, eu vou trazer lá o professor Vitor, porque ele é professor de matemática, então ele pode me passar informações com credibilidade. Agora, se eu for falar sobre matemática, com certeza eu vou acabar aí, na aula que eu falei sobre infográficos, eu consultei o professor Vitor, para não falar besteira. Então, a gente tem que sempre pensar assim, quando eu trago uma autoridade no meu texto, né, eu dou ali mais força para ele, né? Porque eu não consultei qualquer pessoa. Ah, o que você acha sobre isso aqui? Vou consultar minha mãe ali. Ô mãe, o que você acha sobre esse assunto? Tá? Então, eu tenho que trazer uma autoridade, tá? Alguém que estudou aquilo, tá? Então, sempre pensar nisso, beleza? Eu posso ser autoridade em uma área do saber, mas eu não sou em todas, né? Então, eu sempre preciso ali me embasar, me apoiar em outros autores. Argumentos de causa e consequência. Tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre causa e consequência, raciocínio lógico. Então, quando a gente tem uma causa e a consequência, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um problema, beleza? Eu apresento, né, a causa desse problema e a consequência dele, tá? Então, a gente vai ver um exemplo de cada um deles. Depois eu tenho argumentação por exemplificação e ilustração. Quando eu trago um exemplo, né? Um exemplo, por exemplo, da realidade, geralmente esses argumentos eles acabam sendo um pouquinho mais fracos comparados aos de prova concreta e de autoridade, tá? Por isso a gente vai estabelecer uma hierarquia aqui, tá? Então, os dois primeiros são mais fortes e os dois últimos aqui, né, nesse nível de comparação, são mais fracos. Então, a gente tem aqui, argumento de prova concreta. Então, vamos dar uma olhada. Deixa eu ler o texto para vocês. Metade da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto, 50,3%. O que significa dizer que mais de 100 milhões de pessoas lidam de maneira alternativa com os despejos, fossas e descarte direto nos rios. Apesar de o índice ter sido menor em 2007, 42%, o crescimento de 8,3 pontos percentuais é bastante lento, correspondendo a menos de 1 ponto percentual por ano. O tratamento de esgoto evoluiu um pouco mais, passou de 32,5% em 2017 para 42,7% em 2015. Tá? Então, aqui eu trago dados para comprovar, né, essas informações. Eu estou falando ali sobre a questão de que as pessoas não têm acesso, né, à coleta de esgoto, né, e eu trago informações que comprovam isso. Beleza? Para fortalecer o meu ponto de vista. Esse exemplo eu acredito que esteja na apostila de vocês. E aí eu tenho embaixo ali um link, né? Então vamos pensar que eu estou falando sobre isso no meu texto, na minha prova, no meu vestibular. O que eu colocaria a mais aqui? Eu colocaria, né, a fonte desses dados no meu texto, tá? Para dar mais credibilidade e dizer de onde eu tirei essas informações. Belezinha? Então, sempre lembrem disso. Sempre referenciar ali, né, a instituição que realizou a pesquisa, né, quais são os pesquisadores e tudo mais, tá? Esse é o tipo de argumentação por prova concreta, é uma argumentação bem forte. E outra coisa importante para a gente analisar aqui é que nesse exemplo, é utilizado um vocabulário específico da matemática, quando eu trago lá 8,3 pontos percentuais, tá? Então, aqui eu trago, né, um conhecimento de outra área do saber, por exemplo, da matemática. A gente falou sobre isso na aula de infográfico, tá? E é muito importante que vocês utilizem esse tipo de linguagem no texto de vocês. Acaba sendo até uma argumentação, que eu poderia dizer uma argumentação por competência linguística, né? Que você consegue ali, através, né, da linguagem, dar mais credibilidade, né? Passar mais confiança no que você escreveu. Tá? Quando você traz aí um vocabulário específico, né? Dependendo do tema, vocês podem utilizar. E aí a gente vai ter a argumentação de autoridade, tá? Como a gente já falou, eu trago uma autoridade no assunto, né, para afirmar algo. Então aqui a gente tem um texto, né, que foi retirado ali, esse é um pedaço de um texto, esqueci de... Não, tá certo. É um pedaço de um texto que foi retirado do jornal Nexo. Então a gente tem lá, muitos cientistas... Eu tô girando minha cadeira, parece que... Aqui tá tudo bem para mim, né? Daí vocês vão me assistir, eu tô toda hora lá virando. Tá? Vou tentar me controlar aqui. Então, muitos cientistas e formuladores de políticas públicas, incluindo o governo do Reino Unido e a OMS, usaram a ideia de compensação de risco como um motivo para barrar a implementação de uma intervenção, como as coberturas faciais, que poderia ter salvado muitas vidas se introduzida antes.
declarou, vou tentar pronunciar, Trish Greenhalgh, não sei se eu pronunciei corretamente, professora de atenção primária da saúde da Universidade de Oxford, ao jornal britânico The Guardian. Tá? Então aqui a gente traz, né, uma especialista no assunto, né? Então aqui eles estão discorrendo sobre o uso de máscaras. Então se a gente voltar no tempo um pouquinho, a gente vai ver que todas as orientações, né, da Organização Mundial da Saúde era que a gente não utilizasse a máscara, né? Somente as pessoas que estivessem com sintomas e profissionais da saúde, né? E essa recomendação modificou-se, né, ao longo do tempo. Então agora a gente precisa usar máscara quando a gente sai na rua, né, quando a gente tem contato com outras pessoas, né, todos precisam utilizar a máscara independente de sintoma. E aí ela diz, né, ela afirma que se isso tivesse sido feito antes, né, então olhem lá, poderia ter salvado muitas vidas, né, se introduzido antes, tá? Então aqui eu trago uma especialista nessa área do saber para afirmar, né, isso aqui. Beleza? Por mais que, né, a gente já tenha essa informação que a gente vê todo o tempo na TV, mas eu tenho ali uma especialista no assunto, ela está trazendo credibilidade. Então, né, obviamente, eu vou, né, ficar com ela que estudou isso, né, do que com uma pessoa que talvez não tenha o estudo, né, e apenas fale a opinião dele. Tá? Então, essa é uma argumentação de autoridade. É quando um especialista eu trago um especialista no assunto para afirmar algo, né? Para defender o que eu acredito no meu texto. E aí a gente vai ter argumento de causa ou consequência, raciocínio lógico. Então, a gente tem um exemplo. A pena de morte, depois de adotada em certos estados americanos, de nada serviu para a diminuição dos índices de criminalidade. Em alguns, pelo contrário, foi até registrado um leve aumento. Então, baseado nisso, tudo leva a crer que, se adotada no Brasil, a pena de morte teria resultados semelhantes, tá? Então, qual que é a minha lógica aqui? Eu estou fazendo uma comparação, tá? Eu apresento ali que nos Estados americanos, né, que a pena de morte foi adotada, não houve diminuição da criminalidade, tá? Então, a pena de morte não seria uma solução, né? E logo, se adotado no Brasil, ela teria, né, resultados semelhantes, tá? Então aqui a gente vai trazer esse tipo de argumentação para o nosso texto. Posso colocar ela num patamar de uma argumentação um pouquinho mais fraca, né? E a partir disso eu posso desenvolver uma argumentação mais forte, tá? Então, esse tipo de argumento vocês podem utilizar, né, como um primeiro argumento que vocês trazem que vocês colocam ali no texto de vocês. Algumas expressões que podem auxiliar nessa questão de colocar uma causa e consequência, estabelecer essa relação de raciocínio lógico, né? É colocar lá o motivo, a causa, a razão, o problema, tá? São expressões que vocês podem utilizar no texto de vocês. Deixa eu tomar um golinho de água. E aí a gente tem mais um exemplo, tá? Exemplificação ou ilustração. Então aqui quando eu trago um exemplo, né, para o meu texto, ali eu tenho lá. Os protestos ocorrendo por todo o país são, em certa maneira, similares aos protestos ocorridos na Europa no início do século, pois, e aí, né, eu vou justificando, tá? Então vamos pensar quando eu trago um exemplo de algo que aconteceu, né? Então eu estou trazendo um exemplo, partindo de um exemplo, né, para discorrer, né, para constatar algo, beleza? Então esse exemplo é um exemplo real, né? Ou às vezes eu trago, né, uma situação, né, para afirmar aquilo que eu penso, né, para confirmar aquilo que eu penso. Então, esse tipo de argumentação eu posso utilizar logo no começo, né, quando eu estou começando a desenvolver aí a minha argumentação. Né? Como eu disse para vocês, nesse nível de comparação dos que a gente viu hoje, são argumentos um pouco mais fracos e vocês podem utilizar eles no começo do texto, ok? E aí a gente tem aqui aquele roteiro básico para a elaboração de um texto argumentativo. Deixa eu subir aqui. Então aqui a gente tem, né, algumas dicas para vocês, né, na hora de produzir um texto. A primeira delas, e isso vale para todo tipo de texto, tá? É sempre ler o enunciado com muita atenção para ver o que ele exige de você, tá? Então aqui o enunciado sempre vai mandar. Então a gente sabe que o Enem, ele tem um enunciado muito parecido. Eu vou ter um tema, né, uma frase ali temática, né, e eu vou ter que escrever uma dissertação argumentativa sobre aquela frase temática e eu tenho que apresentar o meu posicionamento, defender com argumentos e trazer uma solução, né? Essa é a estrutura do texto do Enem. Na federal, eu posso ter um texto
envolvendo argumentação, né, em vários tipos de proposta. Né? Eu posso ter uma charge e a partir daquela charge eu ter que dar minha opinião sobre o tema que ela aborda, ou eu posso ter um texto e ter que responder uma pergunta que o texto traz. Né? Então eu tenho outras formas, né, de solicitar essa argumentação para vocês. Tá? Então por isso que é sempre importante dar atenção para o enunciado. Tá? Então sempre lê o enunciado que ele vai aí te dizer o que você precisa, né, para escrever o seu texto. Depois, né, que eu tenho o meu tema, que eu já sei o assunto, eu já sei o meu tema, eu vou me perguntar o que eu acho sobre o tema. E essa é uma pergunta que você vai fazer para você, tá? Você não vai colocar no texto. Eu acho que... Não, como eu disse para vocês, evitem esse tipo de expressão, tá? O que eu acho sobre o tema é uma pergunta que você vai fazer para você. Você vai ler o tema e vai pensar, o que eu acho sobre isso, né? E aí, a partir disso, você vai, né, desenvolver o seu posicionamento, né? Então, você vai ler o tema. Vamos pensar num tema lá do Enem, que a gente vai falar sobre as causas depois. Vamos pensar naquele tema do Enem que falava sobre intolerância religiosa. Você vai pensar, o que eu acho sobre esse tema, né? Sobre a intolerância religiosa, né? Para desenvolver o seu posicionamento. Depois a gente tem ali, apontar as causas do problema. Tá? Vamos pensar ainda nesse tema sobre intolerância religiosa, né? Um assunto e mais geral. Intolerância religiosa. Quais são as possíveis causas do problema, né? Por que isso acontece? Será que é por falta de leis? Será que acontece porque a nossa cultura não admite? A gente já sabe meio que a nossa cultura não admite a diversidade religiosa, né? Então estabeleçam as causas do problema. Quando eu estabeleço essas causas do problema, eu vou conseguir fazer o quê? Relacionar os argumentos com as causas apresentadas, tá? Então se eu falei ali que faltam leis, né? Eu vou desenvolver uma argumentação falando sobre isso, né? Ou, por exemplo, a questão da cultura. Então, eu posso trazer exemplos ali que falam sobre isso. Então, sempre relacionar, né, os argumentos com as causas que eu apresentei, tá? Então, vocês podem colocar lá, logo no parágrafo de introdução, o seu posicionamento, né? E apresentar as causas, né, desse problema. Geralmente os temas que vocês vão ter que lidar são temas polêmicos, né? Então vocês vão precisar apresentar aí essas causas do problema. Isso vai ajudar vocês a desenvolver o texto, ok? Finalize seu raciocínio, não deixe o texto sem conclusão. Então a gente sabe que nem todo texto pede para que vocês coloquem uma solução. Então vocês têm lá, o Enem, ele pede uma proposta de intervenção. Então vocês têm que dar uma solução, uma possível solução para o problema. Em outros vestibulares, vocês não necessariamente precisam dar uma solução, a não ser que o enunciado peça, tá? Se o enunciado não pedir, você não precisa dar uma solução, mas você precisa finalizar a sua linha de raciocínio, tá? Você não pode simplesmente jogar o teu último argumento, né, e falar para o interlocutor, você que lute. Não, você precisa finalizar. Tá? Então tem que fechar suas ideias. E aí, evite contradições, argumentos que vão contra a sua tese, palavras ambíguas e erros de coerência. Tá? Isso pode prejudicar e muito o texto de vocês. Tá? Então, toma bastante cuidado aqui. Tá? Na questão de argumentos que vão contra a sua tese. Tá? Isso você vai ver no final do texto. Depois tem que fazer uma leitura, né, do seu texto e ver se você não se contrapôs ali, se você não foi contraditório em algo que você escreveu, beleza? Então, uma dica depois que você escreveu o seu texto, né, vamos pensar na Federal que eu tenho 3 textos para escrever. Eu escrevi o primeiro, era sobre argumentação. Já vai para o segundo. Depois você volta lá para o primeiro para você fazer essa correção, tá? Para você perceber ali. Porque se você tenta corrigir logo em seguida, logo que você terminou de escrever o texto, talvez você não consiga achar esse erro, né? Porque sua leitura vai estar viciada, né? Então, escrever o texto, dá um tempinho para ele, um descanso ali, e depois volta para ele, né? E faz uma análise antes de passar limpo para ver se você não foi contraditório, beleza? Vamos lá. Agora a gente tem aqui a proposta de intervenção, tá? A proposta de intervenção, essa daqui eu acredito que seja a proposta número 1 da apostila, né? Referente à aula 12, a proposta número 1 lá da apostila, beleza? Mas a gente vai postar para vocês lá no Google Classroom, ok? Deixa eu tomar mais uma água. Então a gente tem lá. Leia a crônica abaixo, A Sociedade Líquida, de 2015, escrita pelo filósofo italiano Umberto Eco, que serve de introdução ao último livro do escritor.
Papesatã Alep. Eu não sei se eu pronunciei corretamente. Crônicas de uma Sociedade Líquida, publicado postumamente. Beleza? E aí a gente tem o texto e depois a gente tem o nosso enunciado. Elabore um texto a partir da pergunta que fecha o texto de Humberto Eco. Seu texto deverá. E aí a gente tem a pergunta lá, ó. O que poderá substituir esta liquefação? Tá? Então eu tenho que fazer o meu texto relacionado com essa pergunta. Esse é um tipo possível, né, de enunciado. Contextualizar a temática, né, a partir daquela pergunta. Identificar características relevantes da sociedade atual apontadas por Humberto Eco. Então percebam, aqui nesse tipo de enunciado, o tempo todo eu estou dialogando com o meu texto base. Depois, dialogar com essa caracterização, apresentando uma reflexão na direção proposta pela pergunta. Tá? Então essa pergunta vai me guiar. Apresentar as razões que embasam a reflexão que você está desenvolvendo. Tá? Então quais são os motivos, tá, da sua reflexão? Ter entre 10 e 15 linhas, tá? E respeitar as características discursivas formais do gênero solicitado, tá? Então, essa é uma proposta possível, né, que pode cair aí no vestibular de vocês. A gente sabe que na federal pode cair outras propostas que envolvam a argumentação, mas essa é uma proposta possível. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Eu não tenho exatamente uma data para passar para vocês, mas fiquem ligados aí nos comunicados da coordenação. Quando tiver tirar dúvidas de redação, eu e a professora Pamplona estaremos lá, né, para atendê-los e solucionar essas dúvidas. E aí eu acho melhor porque daí a gente tem interação. Né? Quando a gente está conversando, mesmo que por videochamada, a gente tem interação e eu acho que o aprendizado flui, né, de maneira mais efetiva. Beleza, pessoal? Então, por hoje era só. Tem aqui as referências. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!